Dona Maria tinha 74 anos e empurrava um carrinho enferrujado pelas ruas estreitas de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, quando a cidade ainda dormia. Todos os dias, antes das 5 da manhã, ela saía de um quarto de pouco mais de 9 metros quadrados, dividido com outras 2 famílias, onde a água só chegava em dias alternados e o gás era usado com cuidado quase religioso. Cada garrafa plástica recolhida valia poucos centavos, mas juntas garantiam o pão simples do dia. O sol ainda não havia surgido e o ar carregava o cheiro úmido do asfalto. Maria caminhava devagar, não por preguiça, mas porque o corpo já não respondia como antes. Mesmo assim, seu olhar permanecia firme. Não reclamava, não discutia, apenas seguia. Enquanto empurrava o carrinho rangente, murmurava orações quase inaudíveis, palavras que misturavam fé e resistência. Quem a via passava sem notar, como se ela fizesse parte da paisagem. Invisível para muitos, Maria seguia sustentada por algo que ninguém conseguia tirar. A certeza silenciosa de que Deus ainda estava no controle de sua história. Daquela forma, houve um tempo em que acordava cedo, mas para preparar café em sua própria cozinha, pequena, porém organizada. Durante 32 anos, trabalhou como auxiliar em uma escola pública do bairro de Itaquera. Conhecia cada criança pelo nome, ajudava na limpeza das salas, servia merenda e muitas vezes era quem escutava os problemas que ninguém mais tinha tempo para ouvir. O salário nunca foi alto, mas era estável, o suficiente para pagar as contas, comprar comida e manter uma vida simples e honesta. Seu marido, Antônio, era pedreiro, forte, calado e trabalhador. Juntos construíram uma rotina previsível. Ele saía cedo para as obras, ela para a escola. À noite, jantavam arroz, feijão e alguma mistura. Nos fins de semana, visitavam parentes ou iam à igreja do bairro. Não sonhavam grande, queriam apenas tranquilidade. Criaram 2 filhos com esforço, sempre repetindo que estudo e dignidade eram o único caminho seguro. A primeira mudança veio devagar, quase imperceptível. A inflação começou a apertar. O salário de Maria já não rendia como antes. O preço do gás subiu, o mercado ficou mais caro. Ainda assim, davam um jeito. O verdadeiro golpe veio quando Antônio começou a sentir dores constantes no peito. No início, ele dizia que era cansaço. Depois, veio o diagnóstico: problema cardíaco grave. Remédios caros, consultas, exames. Antônio precisou parar de trabalhar. Maria tentou manter tudo funcionando sozinha. Pegou turnos extras na escola, aceitou pequenos serviços de limpeza em casas vizinhas. Mesmo assim, as contas se acumulavam. A aposentadoria de Antônio demorou mais do que o esperado, e quando finalmente saiu, era menor do que imaginavam. A casa simples onde moravam, financiada há anos, começou a se tornar um peso. Em menos de 2 anos, Antônio faleceu. Foi rápido demais para Maria entender. Um infarto durante a madrugada, sem despedidas. Com ele, foi embora não apenas o marido, mas a sensação de segurança que ela ainda tinha. Maria se viu viúva aos 61 anos, com um salário baixo, despesas médicas acumuladas e um financiamento atrasado. Tentou negociar. Foi ao banco inúmeras vezes. Explicou sua situação, levou documentos, implorou por prazo. As respostas eram sempre educadas, mas frias. Quando a ordem de despejo chegou, Maria sentiu algo quebrar dentro de si. Em uma manhã silenciosa, precisou sair da casa que ajudara a manter por décadas. Levou apenas algumas roupas,
fotos antigas e uma Bíblia já amarelada pelo tempo. Os filhos, naquele período, trabalhavam em cidades diferentes. Não estavam em condição de acolhê-la de forma permanente. Ofereceram ajuda pontual, mas Maria percebeu que depender deles significaria se tornar um peso. Foi uma decisão dolorosa, mas clara. Não pediria esmolas, não viveria de favores. Preferia enfrentar o mundo do jeito que fosse. Passou alguns meses em casas de conhecidos, até que conseguiu dividir um quarto em uma ocupação improvisada na Zona Leste. Foi ali que viu, pela primeira vez, mulheres e homens saindo cedo com carrinhos de coleta. Observava de longe, sentindo vergonha e medo. Aquilo não fazia parte do futuro que imaginara, mas era o que estava diante dela. Certa manhã, uma vizinha mais velha lhe ofereceu ajuda. Explicou como funcionava a coleta, quais ruas rendiam mais, onde vender o material. Maria ouviu em silêncio. À noite, orou por horas. Não pediu riqueza, pediu apenas força e dignidade. No dia seguinte, aceitou um carrinho velho com uma roda torta e saiu antes do amanhecer. Os primeiros dias foram os mais difíceis. As mãos doíam, as costas reclamavam, o coração apertava a cada olhar de desprezo. Algumas pessoas atravessavam a rua para não passar perto. Outras jogavam lixo sem sequer olhar para ela. Maria engolia seco, respirava fundo e continuava. Repetia para si mesma que aquele não era o fim da sua história. Com o tempo, criou uma rotina própria. Sabia quais dias o comércio descartava mais material, quais ruas eram mais tranquilas. Guardava as garrafas limpas, amassadas com cuidado. Não aceitava empurrões nem humilhações. Se alguém zombava, ela respondia com silêncio. Se alguém precisava de ajuda, ela parava para ouvir, mesmo perdendo tempo de coleta. A fé passou a ocupar um lugar ainda mais central em seus dias. Maria não fazia discursos, não pregava alto. Orava enquanto caminhava. Agradecia quando encontrava uma garrafa inteira. Pedia força quando as pernas tremiam. Às vezes, sentava na calçada, fechava os olhos e repetia uma frase que aprendera ainda jovem. Deus não chega cedo, nem tarde. Chega certo. Havia dias em que o calor era insuportável. 34 graus, o asfalto fervendo, o suor escorrendo pelo rosto. Nesses dias, Maria dividia a pouca água que tinha com outros catadores mais novos. Sabia o que era exaustão. Sabia também que a vida poderia ser cruel, mas não precisava ser desumana. Pouco a pouco, seu carrinho deixou de ser apenas um instrumento de trabalho. Tornou-se um ponto de encontro. Pessoas paravam para conversar, desabafar, pedir conselho. Maria escutava mais do que falava. Quando falava, era simples. Não prometia soluções, apenas lembrava que ninguém era invisível aos olhos de Deus. Mesmo assim, havia noites em que chorava sozinha. Sentia falta da casa, do marido, da vida que perdeu. Questionava em silêncio como chegar àquele ponto. Nessas horas, segurava a Bíblia, folheava páginas conhecidas e descansava o coração. Não tinha respostas, mas tinha fé suficiente para continuar no dia seguinte. Aos poucos, algo mudou dentro dela. Maria deixou de se ver como alguém derrotada. Passou a se enxergar como alguém em transição. Não sabia para onde estava indo, mas acreditava que não caminhava em vão. Cada passo com o carrinho, cada garrafa recolhida, fazia parte de um processo que ainda não compreendia. Ela não imaginava que, enquanto lutava para sobreviver, sua história silenciosa já estava cruzando caminhos invisíveis. Do outro lado da cidade, decisões estavam prestes a ser tomadas.
E o que parecia apenas mais um dia difícil era, na verdade, o início de uma mudança que Maria jamais teria coragem de sonhar sozinha. Com o passar dos meses, a fé de Maria chega muito para bai. Que esse se deu com premados de muito problemas em Warsaw Vídeo. Com o passar dos meses, como muito para vocera, Maria de Beganossa vede nocado, eu atesta de dois extremos. Com o passar dos meses, a fé de Maria chega muito para bai. Como o passar dos meses, a fé de Maria chega mutambo. Como o passar dos meses, a fé de Maria chega muito para bai. Mas imodemas estamos pareça da posição entrando problemas. Com o passar dos meses, a fé de Maria chega mutambo. Como o passar dos meses, a fé de Maria chega mutambo. Mas importante de estambos pareça da completa da vossa. Desculpado ser verdade, com muito pra vocera. E Maria chegar a praias em gração. E uma rede problemas em Warsaw Vídeo. Maria vede mesmo para duzade. Em pouco cada posição, sublimer uma doras em compressão. Bectamo muito pra vocera para vídeo ainda esperar. Que Maria jamais teria coragem de sonhar sozinha. Como o passar dos meses, a fé de Maria chega mutambo. Como o passar dos meses, a fé de Maria chega mutambo. E o Maria chegar a praias em gração. E uma rede problemas em Warsaw Vídeo de vai espesso, mas poucos aluzenha mais. Com o passar dos meses, a fé de Maria deixou de ser apenas um refúgio silencioso e passou a moldar cada detalhe do seu cotidiano. Ela não falava muito sobre Deus, mas vivia como se cada passo tivesse sentido. Ao empurrar o carrinho pelas ruas, observava as pessoas com atenção. Percebia quem estava com pressa, quem carregava raiva no rosto, quem precisava apenas ser escutado. Muitas vezes, sem perceber, tornava-se um ponto de apoio para desconhecidos. Havia um senhor que sempre saía cedo para trabalhar em um depósito e parava para lhe dar bom dia. Uma mãe jovem, com duas crianças pequenas, que às vezes lhe oferecia um copo de café morno. Um rapaz em situação de rua, que dividia com ela um pedaço de pão duro. Maria nunca perguntava demais. Aprendera que respeito também era saber ouvir o silêncio do outro. Enquanto recolhia garrafas, latinhas e papelão, murmurava orações simples. Não eram pedidos elaborados. Eram conversas curtas, quase íntimas. Me dá força para hoje. Cuida dessa pessoa. Obrigada por mais um dia. A fé não a livrava do cansaço, mas a impedia de endurecer o coração. O carrinho, aos poucos, ganhou uma aparência diferente. Maria passou a limpá-lo todas as noites. Ajustava a roda torta com arame, organizava melhor os sacos. Não por vaidade, mas porque acreditava que dignidade também estava nos pequenos gestos. Dizia para si mesma que, se aquele era o trabalho que tinha, faria da melhor forma possível. Havia dias em que a coleta rendia pouco. Poucas garrafas, pouco dinheiro. Nesses dias, Maria chegava ao quarto cansada, mas ainda assim separava um pouco do que tinha para ajudar quem precisava mais. Uma sopa simples, um pedaço de pão, um conselho calmo. Muitos estranhavam. Perguntavam por que ela ajudava tanto se mal tinha para si. Maria respondia com um sorriso curto. Porque alguém já me ajudou quando eu precisei. Aos poucos, seu carrinho virou um ponto conhecido no bairro. Pessoas sabiam que ali encontrariam alguém disposto a ouvir. Havia quem se sentasse no meio-fio só para conversar alguns minutos. Maria não tinha respostas prontas, mas oferecia presença. Em um mundo apressado, aquilo parecia raro. Mesmo assim, o corpo sentia o peso dos anos. As pernas doíam, as costas travavam, as mãos ficavam inchadas. À noite,
O silêncio trazia pensamentos difíceis. Maria lembrava do marido, da casa perdida, dos dias em que a vida parecia mais previsível. Em alguns momentos, o medo aparecia. E se adoecesse? E se não conseguisse mais empurrar o carrinho? Nessas horas, ela se ajoelhava ao lado da cama improvisada. Não chorava alto, apenas deixava as lágrimas caírem. Não pedia explicações, apenas entregava o que não conseguia carregar sozinha. A fé não apagava a dor, mas dava sentido à resistência. Em uma tarde especialmente quente, o termômetro marcava 34 graus. O asfalto parecia derreter. Maria sentiu tontura e precisou parar à sombra de uma árvore. Um jovem passou apressado e, ao vê-la sentada, voltou. Ofereceu uma garrafa de água gelada. Maria agradeceu com os olhos marejados. Aquilo bastou para renovar suas forças naquele dia. Ela começou a perceber algo curioso. Quanto mais ajudava, mais pequenas ajudas surgiam no caminho. Nada grandioso, apenas sinais discretos. Um comerciante que separava material limpo para ela. Uma senhora que guardava garrafas em casa. Um motorista que diminuía a velocidade para não assustá-la. Maria não chamava isso de sorte, chamava de cuidado. Certa vez, uma criança perguntou por que ela sempre parecia calma. Maria pensou por alguns segundos e respondeu: porque eu acredito que minha vida não terminou no pior dia. Aquela frase ficou ecoando em sua própria mente. Talvez fosse isso. Ela não estava parada. Estava atravessando. O bairro continuava duro. A violência, a falta de oportunidades, a indiferença. Maria não romantizava a pobreza. Sabia que era injusta e cansativa. Mas também sabia que sua postura fazia diferença, mesmo que pequena. Se não podia mudar o mundo, podia mudar o clima ao seu redor. Algumas noites, sentada no quarto apertado, Maria pensava que sua história parecia invisível para a maioria das pessoas. Mas, no fundo, acreditava que ninguém era realmente invisível, não para Deus. Essa certeza fazia acordar cedo, empurrar o carrinho e seguir. Ela não imaginava que aquela rotina simples, construída com fé e resistência, estava sendo observada de longe. Que suas escolhas silenciosas estavam prestes a se cruzar com decisões que mudariam não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Para Maria, era apenas mais um dia. Para a história, era preparação. Era completamente diferente. Na Vila Olímpia, prédios de vidro refletiam o céu cinza de São Paulo. E o ritmo acelerado parecia não permitir pausas. Em um escritório amplo, no 12º andar, João passava os olhos por planilhas e relatórios. Tinha 43 anos, uma empresa de reciclagem consolidada e faturamento anual que ultrapassava cifras que ele próprio jamais imaginara alcançar quando começou. A empresa crescera rápido. Contratos com grandes redes, frota própria, metas agressivas, tudo funcionava. Ainda assim, João sentia um incômodo constante, difícil de explicar. Não era falta de dinheiro, nem de reconhecimento. Era uma sensação persistente de que algo estava fora do lugar. À noite, demorava a dormir. Durante o dia, perdia o foco em reuniões importantes. A inquietação aumentou quando sua mãe, uma mulher simples e religiosa, começou a lhe contar sobre um sonho recorrente. Ela descrevia sempre a mesma cena. Uma senhora idosa empurrando um carrinho de coleta em ruas estreitas, com um olhar sereno que contrastava com a dureza ao redor. No sonho, a imagem se repetia, como um aviso silencioso. João ouviu com respeito, mas tentou não dar muita importância. Os sonhos, porém, não cessaram. Vieram outras noites, outros relatos. A mãe insistia que aquilo não era comum. João, racional, tentava explicar como coincidência.
Ainda assim, algo começou a se mover dentro dele. Pela primeira vez em anos, passou a questionar a origem real do material que sustentava sua empresa. Sabia dos números, dos volumes, dos contratos, mas não conhecia as histórias. Em uma manhã, sem avisar ninguém, João tomou uma decisão inesperada. Pegou o carro e saiu do escritório antes das 8. Não marcou reuniões, não informou a diretoria. Apenas dirigiu, guiado mais por intuição do que por planejamento. Seguiu em direção à Zona Leste, onde sabia que boa parte do material reciclável era recolhida por catadores autônomos. Ao entrar nos bairros mais afastados, o contraste foi imediato. As ruas eram estreitas, o comércio simples, as casas coladas umas às outras. João diminuiu a velocidade. Observava pessoas indo ao trabalho, crianças esperando o ônibus, vendedores abrindo portas de lojas pequenas. Era um mundo que raramente via de perto. Parou o carro algumas vezes, desceu, caminhou. Conversou rapidamente com comerciantes, perguntou sobre coleta, sobre quem recolhia o material. Muitos respondiam com desconfiança, outros apenas apontavam direções. João percebeu que, apesar de depender diretamente daquele trabalho invisível, nunca havia se aproximado dele. A manhã avançava quando o tempo mudou. Nuvens pesadas cobriram o céu e uma chuva fina começou a cair. As ruas ficaram mais vazias. Muitos catadores recolheram seus carrinhos e se protegeram. João pensou em voltar, mas algo o fez continuar andando. Foi então que a viu à distância. Uma senhora sozinha, empurrando um carrinho antigo, parando com cuidado para limpar uma garrafa antes de colocá-la no saco. Mesmo sob a chuva, seus movimentos eram calmos, quase respeitosos. Não havia pressa, nem desespero, apenas atenção. João ficou observando por alguns instantes. Havia algo naquela postura que o fez se aproximar. Não sabia explicar o motivo. Talvez fosse o contraste entre o ambiente duro e a serenidade daquela mulher. Talvez fosse apenas curiosidade. Caminhou até ela, cumprimentou com um simples bom dia. Maria ergueu os olhos e respondeu com educação. Conversaram de forma simples. João perguntou sobre o trabalho, sobre o bairro. Maria respondeu sem vitimismo, sem exageros. Falou do dia a dia, das dificuldades, mas também da importância de fazer tudo com cuidado. Comentou que cada garrafa limpa valia mais e evitava problemas depois. A conversa se estendeu mais do que João imaginara. Ele percebeu que estava ouvindo com atenção real, algo raro em sua rotina. Em determinado momento, Maria comentou, quase sem pensar, que havia sonhado naquela noite com mudanças que não conseguia explicar. João sentiu um arrepio discreto. Não disse nada, mas reconheceu ali a mesma imagem descrita por sua mãe. A chuva diminuiu. O barulho da cidade voltou aos poucos. João se apresentou melhor, explicou quem era, o que fazia. Maria ouviu com interesse, mas sem deslumbramento. Para ela, ele era apenas mais uma pessoa conversando. Ao final, João agradeceu e se despediu, prometendo voltar. Enquanto caminhava de volta ao carro, sentia o coração acelerado. Não era empolgação, era clareza. Pela primeira vez em muito tempo, João teve a sensação de que não estava ali por acaso. Algo havia começado naquele encontro simples, em uma rua que jamais apareceria em seus relatórios. João voltou ao escritório naquele dia diferente. As planilhas continuavam abertas, os números eram sólidos, mas sua mente permanecia na rua estreita onde havia conhecido Maria. Pela primeira vez, percebeu com clareza a distância entre os relatórios frios e a realidade humana que sustentava sua empresa. Não conseguiu se concentrar. Cancelou compromissos, foi para casa mais cedo
e passou a noite em silêncio, refletindo. Nos dias seguintes, retornou ao bairro mais de uma vez. Observou a rotina dos catadores, conversou com outros trabalhadores, ouviu histórias duras, repetidas, quase sempre invisíveis. Percebeu desperdícios óbvios no processo, atravessadores explorando quem tinha menos informação, material mal separado que reduzia o valor final. Tudo aquilo podia ser diferente. Não era apenas caridade. Era lógica, organização e respeito. A ideia começou a se formar aos poucos. Um pequeno centro de triagem no próprio bairro. Estrutura simples, galpão alugado, equipamentos básicos. Nada grandioso. Mas o diferencial estaria na gestão local, feita por alguém que conhecia a realidade desde dentro. Todas as vezes que pensava nisso, a imagem de Maria vinha à mente. Ele hesitou. Sabia que a proposta era arriscada. Não havia garantias. Investir fora do modelo tradicional, confiar responsabilidade a alguém sem experiência administrativa formal, contrariar interesses de atravessadores locais. Tudo isso poderia gerar prejuízo financeiro e conflitos. Mesmo assim, sentia que não agir seria pior. Em uma manhã clara, João voltou a procurar Maria. Encontrou-a empurrando o carrinho, como sempre. Conversaram novamente. Desta vez, João foi direto. Explicou que tinha uma empresa de reciclagem e que acreditava que o trabalho dos catadores poderia ser mais valorizado. Falou sobre desperdícios, sobre dignidade, sobre oportunidades. Maria ouviu em silêncio, sem interromper. Não demonstrou entusiasmo imediato. Já tinha ouvido promessas antes, feitas por políticos em época de eleição, por projetos que nunca saíram do papel. Quando João terminou, ela respirou fundo e perguntou o que exatamente ele estava propondo. João explicou com calma. Um pequeno centro de triagem no bairro, com estrutura básica, contratos diretos com a empresa dele, sem atravessadores. Maria seria a responsável local. Não uma funcionária comum, mas alguém à frente do projeto, cuidando da organização, do respeito entre os trabalhadores e da separação correta do material. O investimento inicial seria de R$180 mil. Maria ficou em silêncio por longos segundos. Olhou para o carrinho, para as mãos calejadas, para a rua ao redor. A proposta parecia grande demais. Ela nunca havia administrado nada além da própria sobrevivência. Sentiu medo. Sentiu dúvida. Sentiu também uma responsabilidade que não buscara. João percebeu a hesitação e não pressionou. Disse que ela poderia pensar, que não precisava responder naquele momento. Maria pediu um dia. Naquela noite, quase não dormiu. Orava, levantava, sentava. Pensava nos riscos, na possibilidade de falhar, no medo de decepcionar. Pensava também nos outros catadores, nas condições difíceis, na chance de mudar algo além de sua própria vida. No dia seguinte, encontrou João novamente. Aceitou, mas colocou uma condição clara. Não aceitaria se o projeto explorasse pessoas. Queria salário fixo para os catadores, regras claras, respeito. Não queria ver ninguém passando pelo que ela passara. João concordou sem discutir. Aquela condição, na verdade, confirmava que ele havia escolhido a pessoa certa. O processo começou rápido, mas não foi simples. Encontraram um galpão antigo, precisando de reforma. Compraram prensas usadas, mesas de triagem, equipamentos básicos de segurança. João acompanhava de perto, mas deixava a Maria decidir sobre a organização interna. Ela conhecia o ritmo, as dificuldades, os conflitos. Os primeiros dias foram caóticos. Material chegando misturado, atrasos,
falhas de comunicação. Alguns catadores desconfiavam, outros achavam que era mais uma promessa vazia. Houve discussões, desistências, cansaço. Maria sentia o peso da responsabilidade. Em alguns momentos, pensou em desistir. Além disso, surgiram pressões externas. Atravessadores que perderiam lucro começaram a ameaçar, espalhar boatos, tentar desestabilizar o projeto. Custos iniciais foram maiores do que o previsto. A produção não atingia os volumes esperados. João via os números e sabia que, financeiramente, o projeto caminhava para o prejuízo. Mesmo assim, algo mantinha tudo de pé. Maria chegava antes de todos, organizava o espaço, ensinava com paciência. Não gritava, não humilhava. Corrigia com firmeza, mas com respeito. Aos poucos, o ambiente mudou. Pessoas que antes trabalhavam de forma isolada começaram a se ajudar. O material passou a sair mais limpo, mais bem separado. Ainda assim, os números não fechavam. Após 3 meses, João chamou Maria para uma conversa franca. Precisavam encontrar uma solução ou o projeto seria encerrado. Maria ouviu com atenção. Pediu alguns dias. Passou noites pensando, observando o material que era descartado por não ter valor comercial direto. Foi então que teve uma ideia simples. O material rejeitado poderia ser usado para algo diferente. Em vez de vender como sucata, poderiam transformar em kits educativos recicláveis para escolas municipais. Jogos simples, materiais didáticos, tudo feito a partir de plástico reaproveitado. Não exigia grandes máquinas, apenas criatividade e organização. João gostou da ideia, mas manteve cautela. Mesmo assim, decidiram tentar. Maria procurou escolas, apresentou o projeto, explicou o impacto social. O primeiro contrato foi pequeno, 2.000 unidades. Não era muito, mas era um começo. A produção mobilizou todos. Pela primeira vez, o trabalho ganhou um novo sentido. Os kits foram entregues no prazo, as escolas aprovaram. Outras encomendas surgiram. Em poucos meses, o centro começou a se pagar. Empregava 27 pessoas. O clima era outro. Não havia luxo, mas havia estabilidade. Maria não empurrava mais o carrinho todos os dias, mas nunca o vendeu. Mantinha-o guardado, como lembrança de onde tudo começou. Ela sabia que ainda havia muito a enfrentar. O projeto não era um milagre instantâneo. Era fruto de decisões difíceis, trabalho diário e fé prática. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Maria não sentia apenas que sobrevivia. Sentia que construía algo que ficaria. O crescimento do centro de triagem trouxe alívio, mas também novos desafios. Com mais pedidos e pessoas envolvidas, surgiram problemas que Maria jamais havia enfrentado. Agora, não lidava apenas com o próprio cansaço, mas com conflitos entre trabalhadores, prazos, cobranças e expectativas. Alguns chegavam atrasados, outros queriam privilégios. Havia quem não aceitasse ordens de uma mulher idosa que até pouco tempo empurrava um carrinho pelas ruas. Maria sentiu o peso disso logo nas primeiras semanas após os novos contratos. Certa manhã, 2 funcionários discutiram de forma agressiva por causa da divisão de tarefas. O clima ficou tenso, o trabalho parou. Maria chamou os 2 para conversar. Não gritou, não ameaçou. Contou sua própria história. Falou de respeito e lembrou que aquele espaço existia porque todos precisavam uns dos outros. A conversa foi simples, mas firme. O trabalho recomeçou. Mesmo assim, nem todos permaneceram. Alguns desistiram, dizendo que o ritmo era pesado demais. Outros não se adaptaram às regras. Maria aprendeu que liderar também significava aceitar perdas. Cada saída doía,
pois ela sabia o quanto era difícil conseguir trabalho naquela idade e naquela realidade. Ainda assim, não abriu mão dos princípios que havia estabelecido. João acompanhava tudo à distância, mas mantinha contato frequente. Os números melhoravam, porém ainda exigiam cuidado. Qualquer erro poderia comprometer meses de esforço. Houve um período em que uma máquina quebrou, atrasando entregas. O custo do conserto quase comprometeu o caixa. Maria passou uma noite inteira acordada, refazendo contas, tentando encontrar alternativas. No dia seguinte, decidiu conversar com todos. Explicou a situação com transparência. Perguntou se estariam dispostos a fazer horas extras por um período curto, sem aumento imediato, para não perder contratos importantes. Não impôs, pediu. Para sua surpresa, a maioria concordou. Alguns lembraram de como viviam antes do centro existir. Aquilo fortaleceu o grupo. Com o tempo, o espaço ganhou identidade própria. Não era apenas um local de trabalho. Tornou-se um ponto de referência no bairro. Pessoas vinham pedir informações, saber como participar, oferecer ajuda. Maria criou pequenas rotinas, reuniões semanais curtas, orientações sobre segurança, momentos de escuta. Nunca se sentou em uma sala separada. Trabalhou lado a lado com todos. Apesar disso, o corpo continuava cobrando. As dores nas pernas se intensificaram. Houve dias em que precisou sentar e observar, delegando mais tarefas. Isso a incomodava. Sempre fora ativa. Agora precisava confiar mais nos outros. Foi um aprendizado difícil, mas necessário. Maria entendeu que liderar não era fazer tudo, e sim permitir que outros crescessem. Em casa, sua rotina também mudou. Deixou o quarto improvisado e passou a morar em um pequeno apartamento alugado próximo ao galpão. Nada luxuoso, mas limpo, silencioso e só seu. A primeira noite ali foi estranha. O silêncio parecia grande demais. Maria chorou, agradeceu e dormiu com a sensação de recomeço. Os filhos começaram a visitá-la com mais frequência. No início, desconfiados, depois, orgulhosos. Maria não falava muito sobre o passado difícil. Preferia mostrar o presente em construção. Levou-os ao galpão, apresentou as pessoas, explicou o projeto. Pela primeira vez em anos, sentiu que podia compartilhar algo além de preocupações. Nem tudo, porém, eram conquistas. Surgiram propostas para expandir rápido demais. Pessoas interessadas em lucro fácil, querendo comprar participação, mudar regras, cortar custos. João recebeu algumas dessas propostas e recusou. Maria concordava. Sabia que crescer sem estrutura poderia destruir tudo. Preferia avançar devagar, com base sólida. Certa tarde, Maria encontrou o carrinho antigo encostado na entrada do galpão. Passou a mão no metal gasto. Lembrou das madrugadas frias, do silêncio das ruas, do medo constante. Não sentiu vergonha. Sentiu respeito pela mulher que havia sido. Decidiu deixá-lo ali, visível, não como símbolo de pobreza, mas de memória e perseverança. Alguns visitantes perguntavam por que ela não se livrava daquele carrinho. Maria respondia que ele a lembrava de que ninguém começa grande, que todo o progresso verdadeiro nasce de passos pequenos e insistentes. Muitos ouviam em silêncio, tocados por aquela simplicidade. O projeto começou a ser citado em reuniões comunitárias, escolas e até em pequenos eventos locais. Não como milagre, mas como exemplo de organização e dignidade. Maria nunca subiu em palco. Preferia ficar nos bastidores, observando o movimento, corrigindo detalhes, garantindo que o essencial não se perdesse. À noite, em casa, Maria continuava orando. Não com pedidos grandiosos,
mas com gratidão. Sabia que a estabilidade era frágil, que tudo podia mudar. Ainda assim, sentia paz. Não porque a vida tivesse se tornado fácil, mas porque agora fazia sentido. Ela compreendia que o maior desafio ainda estava por vir. Manter o propósito intacto quando o reconhecimento aumentasse. Para Maria, aquilo era claro. Não estava ali para provar nada a ninguém. Estava ali para transformar o que antes era sobrevivência em caminho. E isso exigia vigilância constante, humildade e fé prática todos os dias. Com o passar do segundo ano, lata proplesa cerbera nudir a proveza concida, imprevia nada. Com o passar do segundo ano, para transformar o abença virada. Para tem vezete madia, com porque mesmo aprobocê. Com você já se sentido por segundo, mas mudo problô por esse feca todos os dias. Ele se primeiramente proboceram por esse vida mais o mais motro, sombristante não podia. Ela pode saquine e vecetande por feiço ou por forma, não se zia que se bom PC. Com posse da agrescida mais mudida, estavata ninguém. Como passar do segundo ano, mas imon exemplo designar a prática. Como a coisa podia não se proveza vidas a problema. Com posse da vericida mais mudida, tivo para vezer a coisa e todos os dias. Como passar do segundo ano, mas mudo problô por esse ficar todos mas muitos os dias se compra mer. Eles se primeirarenda problaceram por esse ficar todos os dias. Mas não poquema desafio compressa, como vez anossare e fé prática. Com posse da vericida não vidas expressa completados que não aconhecimenta professo, em todos os dias. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias se compra mer. Eles se primeirarenda proboceram por esse ficar todos os dias. Como passado o segundo ano, mas não do probou por esse ficar todos mais muitos os dias. Eles se primeirarenda proboceram por esse ficar todos mais muitos os dias. Eles se primeirarenda proboceram por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias. Eles se primeirarenda proboceram por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias. Eles se primeirarenda proboceram por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas mudo probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como boceda que seria desafista, envezar a constante a propareira, mas isso havia com podia todos os dias. Estava ali, para trem vença completa toda a noce. Aquilo uma enda professama. Era sentia constante. Estava todos os dias. Todos os dias podia sida todos os dias. E isso exigia vigilância constante. Ele se brimarenda segundo, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias prama de santa de certe, incompratante maída. Como passado o segundo ano, mas mundo probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Como passado o segundo ano, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Quiso dizer e sente virt, mas não tu probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Mas podemos a prática desar, eles esperam ter a lá servendo aquela vidade. E supremermo tudo segundo perezano. Para Maria danada, em todos os dias. Como passado o segundo ano, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compra mer. Isso sibo, para entranto discorrete,
igual podeta. Maria danada em todos os dias. Maria danada em todos os dias, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compramer. Como passado o segundo ano, mas muito probou por esse ficar todos mais muitos os dias, compramer. Fazese-se passado o segundo ano, o centro de triagem já não era visto apenas como uma iniciativa local. Tornara-se um ponto de referência para projetos sociais, universidades e até empresas que buscavam modelos mais humanos de operação. Esse reconhecimento trouxe visibilidade, mas também pressão. Onde antes havia silêncio e trabalho constante, agora surgiam visitas, convites e expectativas externas. João começou a receber propostas formais de compra. Grupos maiores, com capital robusto, viam no projeto uma oportunidade de expansão rápida. Os números chamavam atenção. 6 toneladas de plástico processadas por semana, contratos estáveis com escolas, impacto social mensurável. As ofertas eram tentadoras. Garantiam retorno financeiro imediato, crescimento acelerado e menos risco pessoal. João levou algumas dessas propostas para Maria. Sentaram-se no galpão, após o expediente, com o barulho distante da cidade ao fundo. Ele explicou as condições, os valores, os planos de expansão. Maria ouviu com atenção, como sempre. Não interrompeu. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns minutos. Maria sabia que aquela decisão não afetaria apenas o presente, mas o futuro de muitas pessoas. Pensou nos rostos que via todos os dias, nos que haviam recuperado estabilidade, nos que finalmente conseguiam planejar a semana sem medo. Pensou também nos riscos de crescer rápido demais, de perder o controle, de transformar propósito em produto. Ela respondeu com calma. Disse que entendia a lógica financeira, mas que temia o preço humano. Contou histórias de gente que já havia sido descartada por projetos que prometiam inclusão e acabavam priorizando o lucro. Lembrou João de por que haviam começado. Não por números, mas por pessoas. João não decidiu naquele dia. Precisava refletir. Pela primeira vez desde que fundara a empresa, sentiu que o dinheiro não era o principal critério. Aquilo o desconcertava, mas também o libertava. Passou noites revisando propostas, simulando cenários, imaginando consequências. Enquanto isso, no galpão, a rotina seguia. Maria mantinha o mesmo ritmo. Chegava cedo, conversava com todos, acompanhava cada etapa, mas sentia o ambiente mudar. Algumas pessoas comentavam sobre as possíveis vendas, sobre promessas de salários maiores, sobre expansão. A ansiedade começava a surgir. Percebendo isso, Maria decidiu reunir todos, não para anunciar decisões, mas para falar de princípios. Explicou que nada estava definido, que qualquer mudança precisaria preservar o respeito e a dignidade. Disse que ninguém seria usado como moeda de troca. Não prometeu facilidades, prometeu honestidade. A conversa trouxe alívio para alguns, mas também revelou medos. Houve quem dissesse que não queria voltar à instabilidade. Outros temiam perder o espaço conquistado. Maria escutou tudo. Sabia que liderança também significava lidar com expectativas conflitantes. Dias depois, João tomou sua decisão. Rejeitou a proposta mais lucrativa. Preferiu manter o controle e crescer de forma orgânica. Comunicou a decisão a Maria antes de qualquer anúncio. Ela ouviu em silêncio e apenas assentiu. Não comemorou. Sabia que aquilo significava mais trabalho e mais responsabilidade. A notícia se espalhou rápido. Alguns investidores se afastaram, outros criticaram a escolha. Houve quem dissesse que João estava desperdiçando uma oportunidade única. Ele ouviu tudo com serenidade incomum. Pela primeira vez,
Sentia que suas decisões estavam alinhadas com algo maior do que metas trimestrais. Com a recusa das propostas, surgiu a necessidade de fortalecer ainda mais o projeto. Novos contratos exigiam maior capacidade de produção. Maria propôs treinar novos grupos, mas com critérios rígidos. Não queria crescimento desordenado. Preferia formar pessoas com paciência, transmitindo valores antes de técnicas. O treinamento era simples, mas exigente. Pontualidade, respeito, cuidado com o material, cooperação. Maria repetia que o trabalho só fazia sentido se todos crescessem juntos. Alguns não se adaptaram, outros floresceram de forma surpreendente. Pessoas tímidas ganharam confiança, gente desacreditada passou a ensinar. O galpão começou a receber visitas de escolas, líderes comunitários, pesquisadores. Queriam entender como um projeto liderado por uma mulher de 74 anos funcionava com tanta eficiência e harmonia. Maria não se colocava como exemplo. Dizia apenas que fazia o que acreditava ser certo. Certa manhã, uma repórter local apareceu. Queria contar a história. Maria hesitou. Nunca buscar exposição. João explicou que poderia ajudar a proteger o projeto, atrair apoio consciente. Maria aceitou com uma condição: que a história não fosse sensacionalista, que mostrasse o trabalho, não apenas a transformação pessoal. A matéria saiu alguns dias depois. Simples, direta. Falava de reciclagem, dignidade e propósito. O impacto foi maior do que esperavam. Mensagens começaram a chegar. Pessoas querendo ajudar, aprender, replicar. Maria leu algumas, agradeceu, mas manteve os pés no chão. Com o reconhecimento, vieram também críticas. Alguns questionavam a sustentabilidade a longo prazo. Outros duvidavam da capacidade de Maria continuar liderando com a idade avançada. Comentários surgiram. Maria ouviu alguns, ignorou outros. Não se sentia ofendida. Sabia quem era e o que construíra. O corpo, no entanto, começava a dar sinais mais claros de limite. Houve dias em que precisou se ausentar por algumas horas. Delegou mais funções. Preparou pessoas para assumir responsabilidades. Não por medo, mas por sabedoria. Sabia que o projeto precisava sobreviver além dela. Em uma tarde tranquila, sentada no galpão após o expediente, Maria conversou longamente com João. Falou sobre o futuro, sobre a importância de manter o propósito vivo, mesmo quando ela não estivesse mais ali todos os dias. João ouviu com atenção. Aquela conversa marcou ambos. Maria não falava de fim, mas de continuidade. Dizia que tudo o que valia a pena precisava ser cuidado por mais de uma geração. Que milagres não eram eventos isolados, mas processos sustentados por escolhas diárias. Ao olhar ao redor, vendo pessoas trabalhando, conversando, rindo, Maria sentiu algo raro: plenitude. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque o caminho fazia sentido. Sabia que havia desafios pela frente, decisões difíceis, riscos. Ainda assim, sentia paz. Ela compreendia agora que o verdadeiro sucesso não era ser reconhecida como empresária, mas ter transformado um espaço de sobrevivência em um lugar de dignidade coletiva. E isso, para Maria, já era mais do que jamais ousara pedir. 2 anos depois do primeiro dia em que João desceu do carro naquela rua estreita, o galpão já funcionava em ritmo constante. O som das prensas, das conversas e do material sendo separado fazia parte da rotina do bairro. O centro processava cerca de 6 toneladas de plástico por semana e garantia renda fixa para dezenas de famílias. Não havia luxo, mas havia estabilidade. E para muitos,
Isso era algo novo. Maria não empurrava mais o carrinho pelas ruas, mas nunca o escondeu. Ele permanecia logo na entrada do galpão, encostado à parede, limpo e inteiro. Quem chegava pela primeira vez sempre perguntava sobre ele. Maria explicava sem drama, apenas como quem conta um capítulo importante da própria vida. Dizia que aquele carrinho lembrava a todos de onde haviam saído e por que não podiam se perder. Sua rotina agora era diferente. Chegava mais tarde, sentava-se para observar, conversava com calma, delegava decisões, confiava nas pessoas que ajudara a formar. O corpo já não permitia o mesmo ritmo, e Maria aceitara isso sem revolta. Entendia que cada fase tinha sua função. João continuava presente, mas menos no centro das decisões diárias. O projeto já não dependia apenas dele. Aquilo o deixava em paz. Quando alguém perguntava por que ele recusara propostas milionárias, respondia de forma simples: porque algumas coisas valem mais do que dinheiro. Aprendera isso ali. Certa tarde, após o expediente, Maria ficou sozinha no galpão. O silêncio contrastava com o movimento do dia. Caminhou devagar até o carrinho, tocou o metal frio e fechou os olhos por alguns segundos. Lembrou das madrugadas frias, do medo constante, das orações sussurradas. Não sentiu tristeza, sentiu gratidão. Ela sabia que muitos chamariam aquilo de milagre. Maria preferia outra palavra: propósito. Para ela, o verdadeiro milagre não fora deixar de catar garrafas, mas descobrir que sua dor podia gerar transformação para outros. Que a fé silenciosa dos dias difíceis havia preparado um caminho que ela nunca teria planejado sozinha. Alguns domingos, Maria ainda frequentava a mesma igreja simples do bairro. Sentava-se no fundo, como sempre. Não buscava destaque. Quando alguém a reconhecia e comentava sua história, ela apenas sorria e desviava o assunto. Não gostava de ser colocada como exemplo. Dizia que era apenas alguém que não desistiu. Em uma dessas manhãs, o pastor falou sobre pessoas comuns usadas para fazer coisas extraordinárias. Maria ouviu em silêncio. Não se viu como extraordinária. Viu-se como alguém que continuou andando quando parar parecia mais fácil. O centro de triagem começou a inspirar iniciativas semelhantes em outros bairros. Algumas deram certo, outras não. Maria nunca prometia resultados. Dizia que não havia fórmula mágica. Havia trabalho, escolhas difíceis e compromisso diário. Quando lhe perguntavam o que aprender em tudo aquilo, Maria respondia sem pensar muito: que a dignidade muda tudo. Que ninguém é invisível quando alguém decide enxergar. E que Jesus ainda age, não com espetáculos, mas através de pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Naquele fim de tarde, antes de ir embora, Maria apagou as luzes do galpão e olhou uma última vez para o espaço vazio. Sabia que sua história não terminava ali, mas também sabia que não precisava controlar o futuro. O essencial já havia sido feito. Ela saiu devagar, fechou o portão e seguiu para casa. Pela primeira vez em muitos anos, caminhava sem pressa, sem peso no peito. Não porque a vida tivesse se tornado perfeita, mas porque havia encontrado sentido em cada passo. E isso, para Maria, era mais do que suficiente.